Olá, muito boa tarde. A liturgia católica prepara a celebração da Páscoa, a maior festa para os cristãos, no itinerário marcado por encontros das comunidades cristãs em cada domingo, que têm nos textos da Bíblia referências centrais. Neste programa analisamos as três leituras do próximo domingo, o quarto do tempo da Quaresma, com a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Nélio Pita, pároco em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. E neste quarto domingo da Quaresma, Padre Nélio, que proposta a liturgia faz às comunidades que se reúnem na celebração da Eucaristia? Eu penso que um tema que está bastante presente nestas leituras é o tema da visão adequada. Aliás, logo na primeira leitura diz-nos que só Deus vê como deve ser. O homem vê as aparências, julga segundo aquilo que são os critérios humanos, da força, da beleza, e Deus vê o coração, vê para além daquilo que está, portanto, visível aos olhos. O Evangelho de hoje aparece a história do cego de nascença, um dos poucos milagres, sinais que João descreve no seu Evangelho, e este homem que também gradualmente descobre a identidade verdadeira de Jesus e acaba por dizer que eu creio, eu acredito. Penso que se pode ler este Evangelho, depois a irmã Luísa também falará sobre isso, numa chave comunitária. Não é apenas um sujeito, é uma comunidade que gradualmente descobre a presença de Jesus e depois, contra a mentalidade dominante, é capaz de o afirmar e de o professar. E antes de entrarmos a fundo nesse texto, para o analisarmos com algum detalhe, vamos escutá-lo e depois para ouvirmos então a análise que a irmã Luísa Almendra vai fazer do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste? É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Irmã Luísa Almendra, o que é que este evangelista, João, nos quer transmitir com todo este enredo em torno da cura do cego de nascença? Eu diria que, tal como no domingo passado nós tivemos, ele nos ofereceu, este autor, esta comunidade cristã que está por trás desta narrativa do Evangelho segundo João, nos oferece estes textos que partem de uma humanidade, de uma realidade muito humana, frágil muitas vezes. De novo aqui nós também vamos, é de novo uma situação também que nós vamos encontrar de fragilidade. Pois Jesus, no seu caminho, quem é que ele encontra? Encontrou a samaritana,
na sua fragilidade, e encontra agora este cego de nascença, que aqui pois tem de novo nos encontramos com uma realidade humana natural. É verdade, alguns de nós nascem assim, com esta limitação, mas ela aqui no decorrer de toda a narrativa, ela vai ser evocadora das limitações, das fragilidades humanas com os quais nós nascemos também, e que nós não somos a perfeição total, nós vamos nos aperfeiçoando até na visão, nessa capacidade de ver e de ver até com os olhos da fé. E aqui este cego de nascença evoca, no meu entender, não é para nos falar das limitações de um problema físico de visão, mas é para nos falar de que a partir dele, não é? Como há um processo de visão, porque há muitos que no decorrer do texto parece que veem, ou por outra, veem fisicamente, mas não são incapazes de reconhecer em Jesus quem Ele é. E, portanto, há sempre este jogo que o autor bíblico faz, é que aqueles que pensam ver não veem, e depois aqueles que não viam passaram a ver. E, portanto, há aqui assim um pouco o jogo. Porquê do milagre? Porquê o milagre com que inicia o texto? Este gesto também ele é muito significativo. Eu, quando estava a preparar e a ler e a tentar este texto, encontrei uma interpretação que me pareceu com alguma pertinência e que nos pode ajudar, porque ficamos um bocadinho impressionados que Jesus, não é, tenha com a saliva misturado na terra e tenha posto o lodo enfim, ficamos assim um bocadinho impressionados com este gesto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, Jesus fez muitas curas, não precisou de utilizar este processo. Uma opção mágica, não é? Não, então esta leitura, que não é minha, portanto, ajudou-me a compreender, é o gesto da criação. Tal como também Deus cria a partir do barro, e o barro é a terra, é o pó com a água, não é? E a partir daí, essa imagem da criação do ser humano, a partir do barro, aqui é também esta nova criação, porque este cego vai passar a uma realidade nova, ele vai passar a ver, mas não é só o ver físico das outras pessoas, ele vai passar a ver quem é, porque vai se interrogar quem é a pessoa de Jesus, não é? Porque vai, a partir a certa altura no texto, na sua versão longa, o problema já não vai ser se o cego agora vê, já não é esse o problema, agora o problema é quem é Jesus. E esse é que vai ser o problema. E uns dizem, porque ele curou ao sábado, não pode ser de Deus. Enfim, há todos os estereótipos daquele tempo que vão estar em debate, não é? Mas o cego que agora vê vai ser um dos que vai ser capaz de perceber esta realidade nova, porque operou-se nele uma criação nova, que este gesto do lodo, ele vai dizer, ele pôs-me lodo nos olhos, não é? Que este gesto do lodo, do barro, é evocador, num paralelo com o texto da criação. Padre Nélio. É interessante que este cego ele não suplica por cura. Pois. Ele não está ali a dizer, por favor, cura-me. Não. E é interessante ver que a visão dos discípulos contraposta à visão de Cristo. Os discípulos disseram, por quem é que pecou? Os pais ou ele? A lógica da retribuição. Portanto, ele está a pagar um castigo feito por alguém ou por ele mesmo. E Jesus diz uma coisa que é extraordinária. Não foi por nada disso. Deus precisa deste cego para manifestar a sua glória. Deus precisa de um cego, precisa de um homem frágil, precisa de mim, pecador, para que a sua glória seja vista, seja visível, se torne palpável aos homens em geral. Isto parece muito interessante. E quando li este texto, lembra-me daquela história, acho que é uma historinha dos cegos que são colocados diante de um elefante. E perguntam, o que é um elefante? Então, um cego agarra-se a um dente e diz, o elefante é duro como uma pedra. O outro agarra-se a uma perna, diz, o elefante é forte como uma coluna. O outro agarra-se à tromba e diz, é forte, é maleável como uma cobra. O outro ao rabo, à cauda, e diz, não, é áspero como uma vassoura.
e começaram a discutir, afinal, sobre as suas verdades, sobre aquilo que eram as suas convicções, porque tinham visões parciais. Ora, só Deus oferece essa possibilidade da visão total do homem. E o homem também traz em si o desejo de ver Deus. E esse desejo de ver Deus começa precisamente, muitas vezes, pela desconstrução da imagem que nós temos de Deus. Só quando nós não vemos é que podemos ver. E acho que os místicos, os homens verdadeiramente espirituais, conseguiram penetrar nesse mistério da visão de Deus pela via negativa, por exemplo. Quando uma pessoa diz que eu vejo ou me centro nesta imagem para me encontrar com Deus, corre o risco de ficar, de facto, preso a uma imagem. Parece-me importante também dizer, que pode ser uma ideia a explorar a partir deste texto, que esta visão de Deus não pode ser separada da visão do outro, do irmão. Nós não podemos canalizar o nosso olhar para Deus escondendo ou fechando os olhos à realidade do outro. Aliás, a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma fala precisamente do pobre Lázaro, o outro que é um bem que deve ser visto, deve ser atendido. E o grande risco, muitas vezes, nós, por causa das nossas fragilidades, é precisamente virar as costas, sair do passeio, para não ver aquilo que é o outro. Deixa-me só lembrar-me também quando li isto de São João Maria Vianney, que um dia tinha um paroquiano, certamente, que dizia que não queria ver um colega, não podia estar com ele. E o padre São João Maria Vianney disse-lhe: mas tu não queres ir para o céu? Se tu fores para o céu, vais-te encontrar com ele. E ele respondeu: o céu é muito grande, ele vai estar num lado e eu vou estar no outro. Mas esse homem não percebeu que essa cegueira, o ódio cega, nós sabemos disso. O ódio cega, essa cegueira é impeditiva para a entrada no céu. E este tema também pode ser explorado no Evangelho de hoje. Na sequência também destes textos enfim, a partir da mensagem que aqui o texto do Evangelho sugere, em qualquer uma das nossas circunstâncias, mesmo com fragilidades, com limitações físicas, esta possibilidade de relação com o outro e com Deus é sempre uma realidade. Sim, absolutamente. É a partir da nossa fragilidade, como a irmã Luísa disse, é a partir da tomada de consciência que eu sossego. É engraçado, o cego começa por dizer: eu não sei quem é este homem. Depois diz: talvez seja um profeta. E depois diz o que é que ele diz mais à frente: é o homem que vem de Deus. E no final está a dizer: eu creio. E esta gradualidade que ele faz, que nós somos chamados a fazer na vida espiritual. E é interessante, a comunidade dos crentes que se reúne, sobretudo ao domingo, ela professa: creio em um só Deus. Isto é, ela aparentemente já fez este processo todo. Na verdade, nós sabemos que este processo dá-se por subentendido, mas muitas vezes as pessoas não fizeram. Repetem o credo, eu creio, mas falta ver mesmo. Falta o percurso. E falta, sobretudo, tomarmos consciência que somos ainda muito cegos. Irmã Luísa, acho que é esse, neste contexto de Quaresma, tal como com o texto do domingo passado com a Samaritana, esta capacidade de olharmos para a nossa verdade, a verdade de nós mesmos e perceber, dialogar sobre ela com a pessoa de Jesus Cristo, esta capacidade de vermos as nossas fragilidades, os nossos limites, não como castigos ou como inevitabilidades, mas como algo que Deus pode transformar também. São caminhos de Quaresma, é isto que é o caminho da Quaresma. Não, muitas vezes isto é algo interior, sem dúvida que também há gestos exteriores, mas os gestos exteriores hão de nascer deste percurso interior que nós fomos capazes de ter, porque esta presunção, não é, dos fariseus, de que eles tinham tudo tão estereotipado, eles pensavam que viam, não é? E de facto Jesus diz: não, eu vim exercer um juízo, os que não veem ficarão a ver e os que veem ficarão cegos. Porque pensam que veem e não veem, vão-se dar conta que são cegos, não é? E se calhar o texto da primeira leitura também nos coloca nessa perspectiva nesse ambiente, também, sim. Não é? Para a escolha, para aquele que era o escolhido diante de Deus, David, sim, não é? Exatamente, porque é uma história também, é uma narrativa muito bonita. Samuel tem que escolher um novo rei. Há aqui uma história também que precede, não é, de Saúl,
que é curiosa. Ele, enfim, vai ungir, Deus pede-lhe que unja um novo rei, que se dirija à casa deste Eliabe. Ele tem vários filhos e claro que Samuel, quando chega e vê estes filhos, pois pensa, não é? Vê um deles, o Eliabe, o Jessé, não é? O pai era Jessé, desculpa, vê o Eliabe e pensa que é, não é? Porque ele tem um bom aspecto, não é? Pela sua aparência exterior, não é? Mas tem a percepção interior, Deus diz-lhe interiormente, não é este. Não é? E então o que é que este texto vai revelar? Não é? Aquele que não estava nem sequer presente, que é o mais novo, aquele que se pensava que não havia hipótese, o que tinha o menos hipoteticamente possível, é esse que Deus escolhe. E então há neste texto também aqui esta preferência de Deus pelo improvável. Não é? Muitas vezes Deus tem estas surpresas do improvável. Não é? E é muito David vai tornar-se, não é? Este grande rei David, ungido também pelo profeta Samuel, mas, de facto, esta frase, não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o ser humano, não é? O ser humano olha às aparências, o Senhor vê com o coração. Este ver com o coração é a chave do texto. É o ver de Deus, não é? É ver com o coração. E é esta ponte com o cego de nascença vai passar a ver. A gente não pode aqui descrever fisicamente ou não essa questão. Ele vai passar a ver a vida de maneira diferente depois daquele encontro com Jesus. É este ver do coração que os fariseus não têm capacidade. Muitos deles não conseguiram, no tempo de Jesus, não foram capazes de ver com o coração, passar a ver de uma maneira diferente, não é? Padre Nélio, este texto aqui do livro de Samuel, enfim, que desafios nos coloca diante das escolhas que fazemos? É inevitável lembrar a frase do príncipezinho. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E é na medida em que fomos capazes de olhar com o coração que estamos sintonizados com Deus. É tão importante ser capaz de pôr as lentes e olhar o mundo com os olhos de Deus, e se formos capazes de o fazer, seremos capazes de incluir aqueles que aparentemente não têm valor, de integrar aqueles que são os excluídos. Vivemos segundo uma nova lógica, mas para isso é preciso treinar o nosso olhar interior. E talvez a Quaresma é de facto o tempo para exercitar este olhar interior. Passamos à análise da segunda leitura, irmã Luísa Almendra, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Também há aqui uma passagem das trevas à luz e esse desafio, vivei como filhos da luz. É muito bonito que o percurso que as leituras fazem, a liturgia e a escolha, a harmonia litúrgica, né, da escolha das leituras, não é escolher todas as leituras que falem todas da mesma coisa, mas há sempre uma leitura que vem como que fazer uma espécie de síntese, e esta segunda leitura é muito importante, igualmente como todas as outras, sem dúvida, mas porque ela vem trazer a comunidade cristã já na sua reflexão. Não é? Nós temos a ponte, a primeira leitura temos o Evangelho, que é o centro, não é? Com a figura de Jesus e a ação de Jesus, e depois que nos faz uma ponte com a história da salvação que começa com Israel, mas depois temos a outra ponte com a comunidade cristã. E Paulo, aqui, o que é que ele diz? Paulo diz à comunidade, aos Efésios, ele diz que há aqui antes vós estáveis nas trevas, não é? Agora estáis na luz do Senhor. Porque é que ele pode dizer que estabelecer esta, que é muito própria até de uma linguagem joanina, entre trevas e luz? O que é que distingue? Não é que estava tudo às escuras e que agora há um novo sistema de iluminação, não é que os cristãos têm um novo sistema de iluminação, não é isso que está. É que a pessoa de Jesus, é Ele que é a luz, não é? É Cristo que é a luz. E, portanto, na comunidade cristã, Cristo representa a luz. E na medida em que Cristo estiver na comunidade cristã, os cristãos deixam de estar nas trevas. Eles têm esta luz que é Cristo.
E é isso que Paulo quer afirmar. O que é que isto diz a um pároco? Este é um texto com clara tonalidade batismal. Sim. É muito bonito o texto. Diz que aqueles que passaram pelo batismo, e o batismo é o sacramento da iluminação, rejeitam categoricamente a vida das trevas. E naquele tempo a vida das trevas poderia se materializar em determinados hábitos, por exemplo, as pessoas iam às arenas onde os escravos eram mortos, em que os gladiadores se batiam até à morte, e significava renunciar a esse tipo de vida, essa pompa do mundo. Significava renunciar, por exemplo, à idolatria, claramente. Significava, por exemplo, renunciar às relações imorais. Ora, era uma clara vida das trevas que Paulo classifica que é de tal forma vergonhosa que não quer especificar. Tenho vergonha de falar sobre o assunto. Ora, hoje, quando nós vivemos em conformidade com o nosso batismo, às vezes esquecemos isso, temos que renunciar também a determinados aspectos que são normais no mundo, a determinados espetáculos que são normais, a determinadas formas de vida que podem ser legalmente aceitáveis, do ponto de vista legal, mas que são imorais. E nós devemos fazer esse discernimento. E às vezes nós vamos na onda e vivemos uma vida nas trevas como se fôssemos pagãos e não como iluminados. Fica esse desafio a partir destes textos que aqui são escutados. E agradeço-vos terem estado neste programa a analisar os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Mais logo, acompanhe a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.